Graça e paz a todos. Eu sou Rose Vieira e hoje nós vamos estar falando do Salmos 23, que é uma oração linda feita por Davi. E Davi, ele era pastor de ovelhas, né? E pensando assim em ovelhas, vocês já sentiram perdidos, né? Como uma ovelha quando cai no buraco e fica ali o tempo todo pedindo socorro para o seu pastor? Já aconteceu assim de você se sentir sem saída, né? Numa situação difícil, com um problemão para resolver e não saber como fazer? E só tem a clamar a Deus, né? Que é o nosso grande pastor? Então, assim como Davi, que nós possamos clamar ao nosso Deus, né? Na hora da angústia, no momento difícil, a gente clama sempre ao Senhor, né? Que é o nosso Deus. Ele é o pastor que cuida das ovelhas, né? Mas antes de eu continuar falando sobre o Salmos 23, quero convidar você a curtir, dando seu like, né? Comentar e compartilhar esse vídeo. Com certeza esse vídeo vai chegar a uma pessoa que vai estar precisando de ouvir da palavra de Deus e que você possa ser um instrumento usado pelo Senhor para estar abençoando essas pessoas. A palavra de Deus, ela não volta vazia, então com certeza ela vai chegar para as pessoas certas, amém? Deixa Deus te usar. E vamos lá, né? Vamos estar lendo então o capítulo 23 de Salmos, versículo 1, 2 e 3 por enquanto, tá bom? Diz assim, ó: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Vamos parar aqui por enquanto. E aqui Davi, ele era pastor de ovelhas, e nós podemos ver nesses primeiros versículos que Davi, ele considera Deus como seu pastor, né? Porque Davi, quando ele era pastorzinho de ovelhas, ele não deixava faltar nada ali para suas ovelhas. E ele enxerga Deus dessa forma. Deus, ele não deixa faltar nada para nós. Ele dá-nos o suficiente, né? Aquilo que nós precisamos, Deus, ele não deixa faltar para nós. Quando você se sentir assim preocupado, problemas, lembre-se dessa oração, né? De Salmos 23. Deus é o nosso pastor. Ele é o nosso refrigério, ele que cuida de nós, né? Não se preocupa com o que vai acontecer. Confia em Deus, né? Muitos talvez vão olhar para você, né? Os que souberem dos seus problemas vão falar: a pessoa tem um problemão ali e não tá nem aí, não tá nem ligando. Vai ver você talvez saindo da sua casa sorrindo, vai ver você conversando como se nada tivesse acontecido, mas na verdade você sabe do seu problema. É que você confia em Deus, que tudo vai dar certo, que tudo vai correr bem, né? Então, talvez para as pessoas, elas vão achar que você é louco, né? Poxa, esse cara é louco, tá com um problemão, né? Essa mulher é doida, tá com um problemão e tá aí, né? Como se nada tivesse acontecido. Você não tem que se importar, não, com o que as pessoas vão pensar, se elas vão pensar que você é irresponsável ou não. O que importa mesmo é que você tem um Deus grande, que você possa sempre confiar, né? Um Deus do impossível, que é o seu pastor, né? Jesus, ele nos considera como ovelhas. Jesus, ele chamou os discípulos de ovelhas, né? Porque ele sabe que as ovelhas, elas são animais simples, elas são ingênuas e elas não percebem assim o perigo. Nós somos assim. Nós muitas vezes nos deixamos enganar facilmente pelas pessoas. Talvez a gente quer ajudar e a gente acaba caindo no buraco junto com a pessoa, porque a pessoa, ela também acaba sendo uma vítima, né? A nossa luta aqui nesse mundo não é contra as pessoas, é contra as potestades, né? Com o maligno, né? Nossa luta é com a parte espiritual, não é com as pessoas. As pessoas, elas acabam se tornando fracas diante de algumas situações, diante dos problemas, e acabam caindo e às vezes até levando outros juntos. E o que nós temos que fazer mesmo é clamar o nosso Deus, que é o nosso grande pastor, né? E vamos lá para o verso 4 agora dos Salmos.
no Salmos 23, que está escrito assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Né? Parar por aqui também. Aqui lembra, Davi ele mostra que ele não tem medo porque ele confia em Deus. Né? Assim como um simples pastor cuida de suas ovelhas e as livra ali do perigo, Davi ele confia que nosso Pai eterno, ele é o nosso pastor que nos livra de qualquer mal, de qualquer perigo. A palavra de Deus, ela guia os nossos passos. Quando a gente começa a ouvir mais a palavra, guardar os mandamentos do Senhor, seguir ali conforme está escrito, a gente sabe o caminho que a gente deve andar, como a gente deve seguir a nossa vida, né? E a gente acaba se livrando de várias situações ruins. Mas não quer dizer que não venham as provas. Muitas vezes a gente passa por provas duras, né? E algumas elas nos levam até a sombra da morte. Quantos de nós passamos por situações que a gente quase perde a nossa vida, né? Por conta dessas ciladas, por conta de situações difíceis que atravessam o nosso caminho. Mas nós não precisamos temer, não. A gente não precisa temer mal nenhum, porque Deus está cuidando de nós, de cada um de nós, nos momentos bons e nos momentos difíceis também. O cajado do pastor, ele serve para nos disciplinar, né? Às vezes a gente fala, poxa, me chamou a atenção, a gente fica bravo. Alguns até saem da igreja quando o pastor chama a atenção, não é verdade? Mas ele não chama pro mal. Ele chama atenção pro próprio bem da gente, né? Que às vezes a gente está com o coração fechado e não aceita, né? Mas que a gente possa deixar que o nosso pastor cuide de nós. Ele faz pro nosso bem. A disciplina vem para o nosso bem. Deus nos ama, por isso ele nos disciplina, assim como um pai cuida do seu filho, às vezes precisa de dar, né, umas correçõezinhas para poder corrigir, mas não é porque ele não gosta, é porque ele quer o bem do filho, e ele não quer que ele caia em nenhuma cilada. Vamos agora para o versículo 5 do Salmos capítulo 23, que está escrito assim, ó: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Perdão, tô lendo errado. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Pronto, parar aqui também, depois eu falo do versículo 6. Deus, ele abençoa as suas ovelhas, né? Ele tem ali grandes planos para você, né, que faz parte aí do rebanho do Senhor. Não se altere diante de problemas, né? É o Senhor, ele que te defende. Às vezes a gente fica irado com alguma situação, né? A palavra de Deus fala, irai-vos, mas não pequeis. A gente pode ficar nervoso, mas a gente engole aquilo, né? E coloca na mão de Deus. Senhor, eu coloco nas suas mãos. E ele vai fazer o que é melhor. Porque a gente acaba brigando com a pessoa. E às vezes o problema, ele é, como a gente falou antes, espiritual, né? Não é contra pessoas, é contra as potestades que a gente tem que orar a Deus e pedir socorro a Deus, que Deus, ele age, ele faz conforme a vontade dele, ele faz sempre o que é melhor, né? Se você buscar seguir Jesus, andar os caminhos do Senhor, você se torna uma pessoa justa. Cada dia que passa, assim, você começa a ficar mais parecido com Jesus, né? Jesus, ele era humildade pura, era amor puro ali, né? E a gente começa a se parecer com ele. As pessoas até falam, né? Nossa, você é diferente, né? Eu vejo, sei lá, você é uma pessoa boa. A pessoa vê que a gente, né, é do bem, porque a gente começa a buscar as palavras de Deus, seguir Jesus, e a gente acaba se tornando parecidos com Jesus, né? Mesmo que surgir aí um problema, uma situação difícil, a gente vai saber lidar com essa situação. Um exemplo que nós temos na Bíblia é de José. José, ele foi levado escravo pelos seus irmãos, né? Ele foi entregue, né, como escravo pelos irmãos. Ele, né, foi vendido, que situação ruim, né? Vendido pelos próprios irmãos.
E depois passou um tempo que ele estava bem, ele foi injustiçado, né? Foi preso injustamente, né? Por uma coisa que ele não fez. Mas mesmo assim, com tantos problemas, ele manteve o seu coração ali na presença de Deus, sempre servindo e adorando a Deus. Ele sempre prosperava em tudo que ele fazia. Até mesmo ali dentro da cadeia, José conseguiu prosperar, né? Deus colocou ali diante dele uma grande oportunidade e ele conseguiu revelar ali um sonho do rei, né? E ele acabou, através dessa oportunidade de revelar o sonho do rei, se tornou ali o governador do Egito. E estando ali no auge, né, como governador, a sua família teve que estar ali e reconheceu que ele, José, ele era um homem de Deus, que antes eles não viam dessa forma. E ele não se vingou ali dos seus irmãos porque eles o venderam como escravo, né? Muito pelo contrário, ele liberou ali o perdão e ele abraçou eles com amor. Lembre-se aí, né? Se o seu coração aí estiver voltado, né, para Deus, Deus ele vai te abençoar. Então, não deixa que mágoas, que angústias venham endurecer seu coração, né? Busque a Deus, busque ao Senhor. E o rei Davi, ele termina ali a sua oração dos Salmos, dizendo o seguinte, agora sim eu vou ler o versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, que assim seja, né? Como é bom a gente saber, né, que o nosso Senhor, que o nosso Deus, que Ele é o nosso pastor e que nós nunca seremos desamparados. A casa que você, caso, né, você esteja desgarrado aí, né, por algum motivo que seja, por alguma área aí da sua vida, entrega essa situação nas mãos do Senhor Deus, né, que Ele sabe o que fazer, né, com as nossas, nós não sabemos, nós pensamos às vezes que sabemos, e muitas das vezes estamos enganados, né, Deus usa caminhos que a gente nem imagina, e no final sempre dá certo. Quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que a bondade e a misericórdia nos seguirão, né, todos os dias da nossa vida. E nós vamos habitar na casa do Senhor Deus para todos sempre, longos dias, né? O que quer dizer que vamos estar sempre na presença do nosso Deus. As pessoas vão ver que Deus, Ele vai estar te abençoando. As pessoas não vão entender, né? As pessoas vão ver que você vai ter uma vida boa, próspera, devagar, no tempo de Deus, né? No tempo do Senhor. E a gente só tem a glorificar. Amém? Né? E se você quer, meu irmão, vou terminar por aqui a nossa mensagem. Se você quiser que a gente ore por você, coloca aí no comentário o nome da pessoa ou o seu nome que você quer que ore por você. Não precisa de falar o problema, que Deus ele conhece, né? Todas as nossas vidas. Deus conhece cada um de nós, né? Então coloca só o seu nome e nós vamos estar aqui orando pela sua vida. Amém? Né? E compartilha para nós, se puder, esse vídeo, para a gente estar abençoando a vida de outras pessoas através da palavra do Senhor. Um grande abraço aí para vocês e fiquem com Deus.